Irmãos e irmãs, hoje nós temos a terceira parte deste evangelho que é trazido para nós. Faz 3 semanas que Jesus está falando de pão. Muito interessante isso. Há uma linha condutora. Há 15 dias atrás, ele multiplicou os pães para mostrar ao povo que Deus também se importa com as nossas necessidades materiais, que também são importantes. Mas no domingo seguinte ele acrescenta: não busqueis o alimento que se perde, mas o pão que dá a vida eterna. O povo responde: Senhor, dá-nos deste pão. E ele responde: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus, de fato, veio ao mundo para nutrir, tanto pela sabedoria do Evangelho, quanto pelo seu próprio corpo e sangue. Na cruz ele faz o seu sacrifício derradeiro, entregando-se por toda a humanidade para o perdão dos pecados. Por isso ele diz que o pão que ele vai dar é a própria carne dada para a vida do mundo. E na Sagrada Eucaristia, no sacramento da comunhão, nós recebemos deste pão. Nós tomamos parte do sacrifício do Cristo, para nos nutrirmos com o pão da vida, entregue de uma vez por todas, por todos nós. Por isso ele tem toda a autoridade em dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O meu Pai o ressuscitará no último dia. Nós não adoramos um Deus que abandona os seus filhos à destruição do pecado e da morte, mas um Deus que nos dá a vida eterna, garantida pelo sacrifício do seu Filho. Quando nós nos aproximamos do altar de Deus, tanto para ouvir a sua palavra, quanto para receber o seu corpo e sangue, nós estamos afirmando: sim, Senhor, eu creio, e eu quero tomar parte na sua vida, quero estar contigo, e quero que tu estejas comigo para sempre. Isso, irmãos e irmãs, tem que ser para nós um motivo de alegria, porque Jesus diz claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Por diversos caminhos e diversos modos, Deus nos atraiu aqui essa noite, para nos dar a salvação, para nos iluminar, para nos nutrir com a sua palavra. É interessante percebermos, justo hoje sendo o Dia dos Pais, que uma das dificuldades que eles puseram para não crer em Jesus é: ele não é o filho de José? Nós não conhecemos a sua mãe? Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo como palavra viva que se torna homem no ventre da Virgem Maria. Tão divino que nasceu sem a participação de homem algum, mas tão humano que quis contar com o amor de uma mãe, que o iluminasse, que o gerasse, que o nutrisse, com a força e a proteção de um pai, que o encaminhou no caminho da justiça, que o acompanhou nos momentos difíceis da vida, que protegeu a sua vida ainda indefesa diante da fúria de Herodes, abandonando tudo que tinha para buscar o refúgio no Egito. Deus quis ter um pai e uma mãe. Isso não rebaixa a divindade do Cristo, mas eleva o sentido das nossas famílias. Quando o Filho de Deus assume uma família, todas as famílias se tornam sagradas. Esse é o sentido de nos consagrarmos à Sagrada Família, de nos colocarmos diante de Jesus, Maria e José, vendo neles o exemplo da nossa vida. Sabemos que a caminhada nem sempre é fácil, muitas vezes é difícil. Às vezes, como acontece com o profeta Elias na primeira leitura, nós dizemos: Senhor, não tenho mais forças, não aguento mais. Como o profeta precisou da força do pão de Deus para alcançar a sua meta, também nós, que somos chamados a ser família do Cristo, lares santificados, igrejas domésticas, reflexo da Sagrada Família, somos também convidados a nos nutrir do pão que vem de Deus, para termos a força necessária. Num mundo marcado por tanta desorientação, por tantas dificuldades, por tantos perigos, o Cristo mesmo se faz alimento, para que nós tenhamos a força e a sabedoria de viver conforme Ele nos ensinou. Irmãos e irmãs,
nutrindo-nos do pão da vida, nós lembramos um ensinamento muito interessante de Santo Agostinho, que a Eucaristia é um alimento diferente, ao contrário de qualquer outro alimento. Todos os alimentos que nós comemos, nós os transformamos em nós mesmos. As crianças precisam se nutrir bem para crescer fortes. Nós adultos também precisamos nos nutrir para manter o nosso corpo vivo. Embora depois de uma certa etapa da nossa vida o nosso crescimento seja mais lateral, né? Mas mesmo assim, o alimento é necessário. Nós transformamos alimento em vida. O Cristo, a Eucaristia ao contrário, é a vida que nos transforma nele mesmo. Recebemos o Cristo como alimento, não para transformá-lo no nosso corpo, mas para nos transformarmos nele, nos tornarmos semelhantes do Cristo. A segunda leitura de hoje, de São Paulo, nos traz uma beleza, um caminho de santidade muito simples. É interessante até marcarmos essa leitura, levar o folhetinho para casa para ler, refletir, colocar em prática. Em primeiro lugar ele diz, não contristeis, não entristeçam o Espírito Santo que habita em vós. Toda a amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Irmãos e irmãs, não precisa ser um padre, não precisa ser uma freira, não é necessário ser uma pessoa como São Francisco de Assis, que abriu mão de todos os bens materiais e se dedicou aos pobres. Qualquer um de nós pode viver isso, pode colocar isso em prática. E como seriam nossas famílias se nós o fizéssemos? Buscamos no altar a força para isso. Por fim, ele acrescenta, sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. É muito bonita essa imagem. Quando nós vemos uma criança, um menino, que começa, né, a caminhar, a discernir, né, quase lá dos 5, 6 anos de idade, aí ele quer usar até a mesma roupa que o pai usa. Se o pai gosta de sítio e usa botina, o menino quer usar botina também. Se o pai usa sapato social, o menino quer usar sapato social. Se usa tênis, quer o tênis igual ao do pai. Ser imitadores do pai. Irmãos e irmãs, isso é tão bonito. Deus Todo-Poderoso deixou-se chamar-se de Pai. Porque isso significa proteção, amor, exemplo a ser seguido, ensinamento, segurança. Ser chamado de pai talvez seja a honra mais alta que um homem possa alcançar nesse mundo. Tão alta que nós que não temos filhos, porque nos consagramos a Deus, também queremos ser chamados de padre, pai. Porque somos chamados a sermos justamente isso na vida das pessoas que nos foram confiadas. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos nutra com o pão da vida, para que encontremos neste alimento celeste a força e a sabedoria. Para nós lembrarmos daquela antiga música que nós cantamos na época do Natal. Todo mundo já ouviu, chamada Estou Pensando em Deus. Mas o último refrão dela diz o seguinte: o mundo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José. E se todos parecessem com Jesus de Nazaré. Que seja essa a meta da nossa vida. Essa é a meta da santidade. Para os pais, para as mães, para as famílias, para cada um de nós. Sigamos os passos da Sagrada Família. E nutridos com o pão que vem do céu, reflitamos em nós os mesmos sentimentos, pensamentos e gestos de Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.